Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Nós estamos felizes em ceder nossa casa para o culto de terça-feira. A cada irmão, a cada irmã que estiver assistindo, nós estamos com muitas saudades de cada um. Irmãos, é muito difícil ser assim, mas estamos online, mas graças a Deus estamos revendo, conversando com outro irmão. Mas a saudade é muito grande, a saudade é imensa. Que todos possam estar em comunhão com o Senhor, nestes momentos que são muito difíceis, né? Difíceis para a gente não se encontrar, não se rever, mas Deus está no controle de todas as coisas. Nós vamos, neste momento, fazer uma oração, pedir ao presbítero Mário que esteja orando. A paz do Senhor, tudo bem, gente? Paz, Júlia, paz, Clóvis, tudo bem? Que Deus abençoe vocês. É um prazer enorme estar na casa de vocês. Hoje o culto é aí na casa de vocês, é uma bênção. Pena que nós não podemos nos reunir, né? Para comer aquela cocadinha, né, Júlia? Boa cocadinha. Eu vou estar orando. Senhor nosso Deus e Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor, por estar aqui, mesmo longe, Senhor, mas através aqui da internet, na casa dos teus servos, Senhor. Muito obrigado por esse privilégio, Senhor, de poder te adorar, de poder estar junto com nossos irmãos prestando um culto a ti, Senhor. Pai, é o que eu te peço, derrame as tuas mais ricas bênçãos sobre a vida do Clóvis, sobre a vida da Júlia, sobre a vida de toda a família, dos netos, as filhas, o filho, em nome de Jesus, Senhor, abençoe a cada um. Eu te louvo e te agradeço por essa oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, em nome de Jesus, amém. Tchau, Ju, tchau, Clóvis, Deus abençoe vocês. Eu vou ler um texto de 1 Samuel, capítulo 1. E fez um voto, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhes deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Só comentando rapidamente esse versículo de Ana, ela fez uma oração com lágrimas, com propósito e com coração. Ela chorou, e chorou de emoção, porque estava diante do Deus vivo, e porque ela tinha algo tremendo para pedir a Deus. E nesse pedido dela, ela coloca todo o seu coração. Então ela ora com lágrimas, ela ora com propósito, porque ela não queria aquele filho só para ela, mas ela queria aquele filho para devolver a Deus, ou seja, dedicá-lo como profeta. Então a oração dela tinha um propósito. Não era só para satisfazer o deleite dela e querer disputar com a Penina, que era a outra esposa do seu esposo. Mas ela orou com um propósito firme. Eu quero dar esse filho para Deus. E nós sabemos a história, que ela teve outros filhos depois desse, né? Ela devolveu esse filho a Deus, e Deus o abençoou com mais filhos. Ela queria um filho para Deus, com lágrimas, com propósito e com coração. Então a nossa oração tem que ter propósito, a nossa oração tem que ter lágrimas, e na nossa oração tem que sair do coração. Que Deus abençoe assim os irmãos, abençoe as nossas famílias. E eu queria ler um outro texto em Deuteronômio, capítulo 14, versículo 2, que nos diz assim: Porque sois povo santo ao Senhor, vosso Deus.
E o Senhor vos escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe serdes seu povo próprio. Então, nós somos povo de Deus, nós não somos qualquer povo. Nós não estamos misturados do povão do mundo. Você e eu somos povo de Deus, e aí é que está a questão. Não somos qualquer um. Se somos povo de Deus, somos herdeiros em Cristo. Por isso que eu sempre oro, terminando a minha oração, em nome do Senhor Jesus, o nosso irmão mais velho. Com ele somos co-herdeiros, somos povo dele, povo escolhido dele. E aí temos que fazer a diferença nesse mundão, nesses dias. A família é a base. Se temos uma família estruturada, temos tudo. E nós não podemos deixar que o mundo eduque os nossos filhos. A educação é nossa. Por isso a palavra diz que nós deveríamos inculcar. Inculcar é como se enfiasse na cabeça do menino, da menina, a palavra de Deus. E aí fica a pergunta, estamos fazendo isso com nossos filhos? E a Bíblia diz que temos que fazer isso com os nossos filhos e os filhos deles também. Que Deus possa nos abençoar. E que tenhamos coragem de fazer uma oração como a de Ana, né? Não para nós, mas para devolvermos a Deus. Amém. Pai, nós te agradecemos porque tu tens estado conosco nos dias que são difíceis, nos dias conturbados, mas tu tens olhado graciosamente para nós a cada dia. Tu tens nos sustentado, apesar de não sermos merecedores, não merecermos nada de ti, mas nós te agradecemos, Pai, porque tu és um Pai bondoso e tu tens nos perdoado, tu tens nos aceitado na tua presença. E nesta hora nós queremos te adorar, nós queremos exaltar o teu nome, porque o teu nome é glorioso. Tu nos fizestes, ó Pai, machos e fêmeas na tua igreja. E por isso nós exaltamos, porque tu nos fizeste família, Senhor. E na família tem que haver mulher e haver homem. Pai, continua fazendo isso nas nossas igrejas. Não deixe que sejamos contaminados por tudo aquilo que o mundo prega aí fora, Senhor. Nós não concordamos com o mundo, mas nós concordamos e estamos de acordo com a Tua palavra, que recebemos o ensinamento dos nossos pais, dos nossos avós. Ó Pai, dá-nos essa coragem que Ana teve, Senhor, de te adorar naquele dia e pedir um filho para servir no Teu trabalho. Senhor, dá-nos coragem também para estarmos dedicando nossos filhos ao Senhor no Teu ministério. Ó Pai Santo, ser com a Tua igreja, ser com cada irmão, com cada lar, com cada família, sustenta cada família, Senhor. E que sejamos famílias adoradoras do Teu nome, no nosso lar, na nossa casa, na nossa sala, na nossa cozinha, no nosso quarto, que haja a Tua paz entre nós, que haja a Tua paz dentro de nós, que haja a Tua paz dentro dos nossos lares. Ó Senhor, venha abençoar assim também a nossa descendência, os nossos filhos, ó Senhor. E os filhos de nossos filhos, abençoa, os coroa com a Tua graça, os acompanhe com a Tua graça, Senhor. Ó Pai Santo, guarda-nos neste dia, guarda-nos nessa noite, ser conosco, dá-nos da Tua companhia no dia a dia, dá-nos a Tua companhia nesses dias difíceis, nos acompanhe quando sairmos e quando regressarmos aos nossos lares. Nós oramos porque confiamos no Teu nome, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso Criador. A Ti somente temos a que recorrer, ó Senhor, na nossa fé, em tudo aquilo que fazemos. Tu és a nossa dependência, Senhor, e dependemos de Ti. Fica conosco, nós oramos e Te agradecemos no precioso nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso eterno, o nosso único e suficiente Salvador, o nosso eterno irmão mais velho. Amém. Amém. Agora nós vamos cantar 2 corinhos um pouco antigo. Rompendo em fé, e nessa noite feliz marquei um encontro com Deus.
Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Nesta noite feliz, nesse santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. E nós vamos agora orar e orar pela palavra, pela pregação da palavra e anunciar a pessoa que vai trazer a palavra para nós. Nós convidamos a Marlene para trazer a palavra. Nós ficamos muito felizes mesmo de estar participando desse culto. Deus abençoe a cada um e um grande abraço a todos. Nós vamos orar neste momento. Pai querido, Pai eterno, nós louvamos o teu nome nessa noite. Nós glorificamos porque tu és o nosso Deus, tu és o nosso Senhor, o nosso pastor, o nosso Redentor, Senhor. E neste momento nós te pedimos, ó Deus, pela vida da Marlene, que tu estejas com ela, que tu estejas, ó Senhor,
trazendo, Senhor, a palavra conforme a tua vontade, Senhor. Que ela fale não dela, mas fale de ti. E essa palavra venha cair aos nossos corações, Senhor. O Senhor esteja com ela, guardando, amparando em todos os momentos, Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. A paz, igreja. Que Deus abençoe a cada um. Quero agradecer primeiramente a Deus por todas as coisas que Ele tem feito em nossas vidas. Aqui na minha casa, graças a Deus, estão todos bens. Espero que todos os irmãos também estejam bens. Temos orado junto com a igreja, suplicado por cura, né, por libertação de tantas vidas, né, que tem pedido oração. E quero agradecer o Cristiano por essa oportunidade, né, que ele nos convidou para trazer uma mensagem, uma reflexão, né, irmãos? Porque eu não sou pregadora, mas eu amo falar do Senhor, porque Deus é maravilhoso, é poderoso, é fiel, é um Deus que nós temos que falar em tempo e fora de tempo, é um Deus que temos que meditar todos os dias na palavra dele, porque ele consola, ele conforta, ele nos ensina nesses tempos difíceis. Nós temos visto, ouvido, ultimamente é só problemas, dificuldades, mortes, mas o Deus que nós servimos é um Deus de bênção, é um Deus de paz, é um Deus de vitória, e Ele já nos alertou que no mundo a gente teria aflição, mas era para ter bom ânimo. Por isso que nós o adoramos, nós louvamos o nome dele, porque só ele, para ele, são todas as coisas, irmãos. Vamos orar para que Deus possa falar conosco nesta noite. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te louvamos e te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é Deus que vê, que sonda e que conhece. Fala conosco nesta noite, meu Deus. Fala com os irmãos, assim como o Senhor tem falado na minha vida, meu Pai. Obrigado, Senhor. Perdoa os nossos pecados, ó Deus. Perdoa as nossas iniquidades, ó Pai. Senhor, ensina-nos, Senhor, a Tua palavra, que o Espírito Santo de Deus venha falar agora e que eu possa diminuir e que o Espírito de Deus possa falar. Eu preciso de Ti, Senhor, na minha vida. Amém. Obrigado, Senhor. Irmãos, como é bom a gente falar de Jesus. Como é bom a gente falar do Senhor. Uma época que nós temos que consolar uns aos outros com a palavra. Porque a palavra de Deus, ela é fiel. A palavra de Deus, ela é verdadeira. A palavra de Deus, ela cura. A palavra de Deus, ela fortalece. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. É ela que nos consola, é ela que nos conforta. Senhor, se nós fôssemos ver o que está acontecendo no mundo, irmãos, nós ia ficarmos prostrados. Mas Deus, Ele é tremendo. E muitas vezes nós estamos angustiados, nós corremos para a palavra. E a palavra nos dá ânimo, a palavra nos fortalece. E não temos nem palavra para agradecer. E eu quero trazer hoje uma mensagem, irmãos. Dois textos que eu estava lendo e meditando sobre ele. E eu achei maravilhoso esse texto e quero compartilhar com os irmãos. O primeiro texto, ele vai estar lá em Mateus 14, 22 e 24, que diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Esse texto aqui, irmãos, eu achei maravilhoso, porque é um texto
que Jesus tinha feito o milagre dos pães e dos peixes. O povo ficou maravilhado com aquele milagre e queria transformar Jesus em um rei. E os discípulos, ouvindo tudo isso, já começou com aquela discussão: quem seria o maior no reino de Deus? E Jesus, sabendo do coração deles e sabendo também do coração do homem, daqueles homens, daquela multidão, que muitos eram más, porque só queria a comida, a bebida, não estava à procura da salvação, de estar com Jesus, por aquilo que Jesus poderia fazer para eles, mas eles queriam Jesus por causa de mais um prato de comida, para saciar a fome deles naquele momento, ou enquanto Jesus fosse um rei. Jesus, conhecendo os corações, porque Jesus conhece tudo, todos, Jesus conhece a mente, o coração de cada um. Jesus já separou os discípulos e mandou eles num barco para atravessar enquanto ele se despedia daquela multidão. Mas quando o barco já estava no meio daquele rio, surge uma grande tempestade, uma tempestade muito forte, de repente, sobre aqueles discípulos. E há momentos, irmãos, que a nossa vida também acontece isso. São tempestades que vêm assim como do nada, aparece de repente. E a gente assim se abala, se abate, a gente se preocupa, mas os discípulos ali também, talvez até tiveram muito medo, achando que eles iam morrer naquela hora, né? E nesse texto dos discípulos, Jesus, conhecendo o coração de todos eles, ali fala assim, olha, que no Evangelho de João, deixa eu pegar aqui nessa parte aqui, quando vai falar aqui, nessa parte. No Evangelho de Jesus tirou seus discípulos de cena rapidinho, porque Jesus conhecia o coração dos discípulos. E ele os colocou em um barco e os enviou para o outro lado. E enquanto eles estavam atravessando, veio uma tempestade. Os discípulos estavam enfrentando uma tempestade protetora. E você vai falar, mas que tempestade protetora é esta? Protetora de si mesmo, irmãos. Deus nos protege de nós mesmos. E do que essa tempestade o estava protegendo, você pode perguntar. Então, de si mesmo. Às vezes, Deus vai trazer dificuldade em nossas vidas para nos manter longe de algo pior. Eu agradeço a Deus que Ele não responde às nossas orações sempre com um sim. Você já imaginou se Deus respondesse a nossa oração? Tudo sim, tudo sim. Então, muitas vezes, orava assim, Senhor, eu quero casar com aquela pessoa. Ou, Senhor, eu quero ganhar na loteria. Ou, Senhor, eu quero fazer tal coisa. E se Jesus respondesse com sim, muitas vezes aquela nossa oração seria para nos destruir. Mas Jesus, Ele nos ama de uma tal maneira que nem sempre as nossas orações vão ser sim. Mas mesmo o não de Deus muitas vezes é para nos proteger, é para nos abençoar. Por isso, muitas vezes, Ele diz não, Ele não dá aquilo que nós queremos, para nos proteger de algo que poderia ser pior no futuro. Porque Deus, Ele é maravilhoso, Ele conhece todos os nossos corações e nada é oculto aos olhos de Deus. Deus nos ama de uma maneira especial. Nós temos visto tantos livramentos, tantas curas, tanta proteção, tanto carinho de Deus. Muitas portas são abertas em hospitais, para trabalho. Ah, Deus, como Deus é maravilhoso, irmão. Como Deus tem cuidado de nós.
E para cuidar daqueles discípulos, Jesus imediatamente mandou ele para o outro lado do rio. Veio uma tempestade, como se aquela tempestade estava protegendo eles, para eles verem que ninguém é maior no reino de Deus. Deus, ele é maravilhoso, irmãos. Deus é um Deus que cuida, Deus é um Deus que protege, Deus é um Deus que abençoa, Deus é um Deus que cuida de nós. Por isso nós somos gratos a Ele. Por mais que estamos passando por tantos problemas, nós temos visto a mão de Deus agindo sobre as nossas vidas. O outro texto, irmãos, ele está lá em Hebreus 12, 7 e o 8, que diz assim: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina de Deus. Deus os trata como filho, pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Se nós não formos disciplinados por Deus, nós não somos filhos de Deus legítimos. Mas a palavra do Senhor diz que nós somos como se fossem bastardos, filhos ilegítimos. E no começo desse texto ele fala assim: suportem as dificuldades. Suportar não é fácil, irmãos. Suportar muitas vezes é difícil, é um suporte mesmo. Temos que ter garra para suportar a disciplina de Deus. E nós vemos na história, irmãos, de Jonas. Jonas, ele desobedeceu a voz de Deus, que mandou ele ir para Nínive. Mas ele quis ir para outro lugar, um lugar oposto do que Deus tinha mandado. E quando eles também estavam no mar, uma grande tempestade surgiu naquela hora, surgiu naquele momento. Muitas de nós conhecemos a história de Jonas, que ele foi lançado sobre o mar e um peixe já estava preparado para pegar ele. Porque, irmãos, Deus, ele é tão maravilhoso que, olha, a natureza ouve a voz dele, o peixe obedece a voz dele, as árvores, a galáxia, a terra, as plantas, todas obedecem à voz de Deus. O vento obedece à voz de Deus. E Jonas, por desobedecer a Deus, foi lançado no mar. Aquela tempestade foi como uma tempestade protetora para Jonas. Ela estava protegendo Jonas também de algo que poderia ser muito pior. Mas Deus prepara todas as coisas, assim como preparou aquele peixe, para depois levar Jonas no lugar que Deus queria. E nós vimos que muitas vezes atraímos tempestade para nós mesmos quando fazemos coisas erradas. Quantas vezes a tempestade vem porque nós fazemos coisas erradas? E o nosso erro tem uma consequência. E muitas vezes depois nós nos abalamos, nós ficamos aborrecidos, tristes. Às vezes Deus nos permite colher o que semeamos para que finalmente Ele muda os nossos caminhos. Deus, Ele muda os nossos caminhos, muitas vezes através de uma tempestade. Uma tempestade que vem nas nossas vidas, que muitas vezes é de enfermidade, muitas vezes é a falta do desemprego, muitas vezes agora essa tempestade que nós temos passado, o Brasil inteiro e fora do país e o mundo inteiro, através de uma enfermidade que nós não vemos. Uma vez eu estava meditando assim, meu Deus, tem enfermidade que um mosquitinho, olha, tão pequenininho, morde lá, pica
Zika, e veio a dengue e matou milhares e milhares. Um bichinho tão pequenininho, tão miniatura, mata um ser humano. E agora? Um invisível, porque nós estamos lutando com um invisível. Irmão, é uma tempestade que está passando, mas Deus, Ele está no controle de todas as coisas e nada é oculto aos olhos de Deus. Por isso nós temos que ser firme, nós temos que orar, clamar, acreditar, invocar o nome do Senhor, clamar pela nossa família, clamar pela nossa igreja, clamar por aqueles que ouvem a voz do Senhor. E se nós, irmãos, clamarmos junto, no momento certo, na hora certa, eu sei que Deus vai pôr um ponto final. E muitas vezes não é a vacina. O homem, por mais inteligente que seja, não é nada perto de Deus. Não é nada perto daquilo que Deus quer fazer. Por isso eu creio que no tempo certo, na hora certa, tudo isso vai cessar, porque Deus está no controle de todas as coisas. E no Salmo também 23:4, diz assim, irmãos: a tua vara, Davi, que ele escreve, a tua vara e o teu cajado nos protege. A vara, o cajado, a vara nos protege. Olha que Deus maravilhoso. O cajado, eu estava lendo, é um instrumento longo e curvado que o pastor usa para puxar a ovelha rebelde de volta para a linha. Mas a vara é um instrumento para bater. E muitas vezes o pastor tem que usar a vara para bater na ovelha e muitas vezes até quebrar a perna da ovelha para que ela não vá para caminhos ruins e até são devoradas por lobos. Muitas vezes o Senhor nos corrige porque Ele nos ama e nós temos que suportar com alegria as aflições que vêm, as lutas, crendo que Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Não é fácil, mas Deus está no controle de todas as coisas. Da mesma forma como quando estamos indo na direção errada, Deus nos disciplina. Essa é a finalidade da tempestade que cura, que enfrentamos em nossas vidas. A tempestade que ela vem para curar, para livrar de algo que poderia ser pior. Nós vemos também a história de Jó. Jó era um homem íntegro, era um homem que honrava a Deus, que acreditava a Deus, ele era honesto. Mas de repente, uma grande tempestade surgiu na vida dele. Porque ele estava errado? Não, muito pelo contrário. Ele era um homem temente a Deus, ele era um homem fiel a Deus. Mas mesmo assim, Deus permitiu uma tempestade na vida dele. E nós vemos na história de Jó, que Jó disse que ele conhecia Deus de ouvir falar, mas depois da tempestade, ele conhecia Deus de andar. Assim somos nós. Por isso que nós temos que suportar as aflições com alegria. Alegria, irmão, muitas vezes não é alegria porque nós temos que viver rindo. Não é essa alegria que ali está falando, porque não tem como nós estarmos passando por um problema e ter alegria. Mas eu creio que o Senhor, que o Espírito Santo de Deus, Ele coloca em nós a alegria que está no íntimo, a força de você vencer aquela batalha, aquela enfermidade, aquela dor, aquele desemprego. O Senhor é que coloca isso no nosso coração. Nós não temos força de nós mesmos, mas a força vem do Senhor. A alegria vem do Senhor, porque a nossa confiança está no Senhor.
Nós somos servo, nós somos filhos do Deus Altíssimo e nós cremos nele, nós confiamos nele, porque ele está na direção de todas as coisas. Esses dias eu estava meditando aqui no meu quarto e de repente uma grande história começou a vir na minha mente, irmãos, e eu não conseguia deter, era como se fosse uma voz que dizia para mim. E o Senhor disse no meu coração que ele estava em pé, com machado na mão, porque ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos, e isso tudo que nós estamos vendo é permissão dele, e tudo isso que está acontecendo é permissão dele, porque ele está limpando a videira, ele está limpando a videira verdadeira. Aquele galho seco, ele está arrancando. Aquele galho bonito, lindo, que também são os servos deles e que estão partindo, está na glória, porque a videira ainda antes do fim vai dar fruto, muito fruto, mas a videira precisa ser limpa. Isso tudo que nós estamos passando é permissão de Deus, não é o homem que inventou. Assim eles falam que o homem inventou, mas não foi o homem, é o próprio Deus que está permitindo. E nós vamos vencer esta luta. Nós vamos vencer, não porque somos fortes, não, porque a força do Senhor é que nos fortalece. Irmãos, é essa mensagem que eu quero deixar para cada um e para mim mesmo. Vamos crer, vamos confiar, vamos esperar no Senhor, porque o Senhor é Deus. E eu quero agradecer por essa oportunidade. Que Deus abençoe a cada um com a graça e com a paz que Ele tem nos dado. Em nome de Jesus. Amém. Graças a paz, irmãos e irmãs. Já fomos abençoados pela palavra. Que o Senhor continue abençoando e usando a vida da nossa irmã Marlene. Nós vamos então agora orar, encerrando o nosso culto. Queremos também agradecer a família a Júlia e o Clóvis, agradecer a família, que nos recebeu nesta noite, e que o Senhor abençoe grandemente este lar. Continue abençoando, grandemente esse lar. Vamos orar então? Querido Senhor, nós te agradecemos, meu Pai, por esses momentos tão agradáveis que passamos na Tua presença, Senhor. Te agradecemos, meu Pai, pela palavra, Senhor, que nos foi explanada, meu Deus. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor fala com o seu povo e o Senhor tem falado conosco. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Nós te agradecemos, meu Deus, porque o Senhor nos trouxe para o culto e porque o Senhor falou conosco, meu Pai. Senhor, agora queremos, meu Deus, pedir a Tua bênção sobre a casa do Clóvis e da Júlia, Senhor. Abençoa este lar, Senhor. Oh, Deus, em nome de Jesus, nós agora intercedemos por esse lar, por esta família, Senhor. Fortalece, meu Pai, em nome de Jesus. Oh Deus, nós queremos ainda também continuar clamando por essa família, agora também clamando pela vida do Yuri, Senhor. Meu Deus, o Senhor é Deus que cura, o Senhor é Deus que liberta, o Senhor é Deus que tem poder para trazer à existência o que não existe, Senhor. Então nós clamamos agora, intercedemos pela vida do Yuri, Senhor. Cura, meu Pai, em nome de Jesus, meu Deus. Restaura cada osso, Senhor. Restaura, Senhor, ó Deus, tudo que deve ser restaurado, meu Pai, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Em nome de Jesus, meu Pai, nós clamamos, meu Deus. E pedimos ainda, Senhor, as Tuas bênçãos sobre esse lar, sobre o lar do Clóvis e da Júlia. Senhor, que a despensa desse lar esteja sempre cheia, Senhor, que não falte o trabalho. Oh, Senhor, em nome de Jesus, livra, Senhor, esta família dos acidentes, meu Pai. Guarda, Senhor, das doenças, meu Deus. Em nome de Jesus, nós clamamos, Senhor. Senhor, e as bênçãos
e a proteção que pedimos para esta família, Senhor, pedimos para todas as famílias da tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus é que oramos e já te agradecemos, porque cremos que o Senhor é Deus que ouve a nossa oração. Amém, Senhor. Amém. Recebei a bênção. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós e com todo o povo de Deus que está espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Queridos irmãos e irmãs, beijo a todos, forte abraço e tchau. Até o nosso próximo encontro.